também desde o dia que fui nomeado governador deles na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão do governador, mas os primeiros governadores que foram antes de mim, oprimiram ao povo, e tomaram deles pão e vinho, além de 40 ciclos de prata, ainda mais, seus servos dominavam opressivamente sobre o povo, porém eu não fiz assim, por causa do temor a Deus. Além disso, concentrei meus esforços na obra deste muro, e não compramos terra alguma, e todos meus servos se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus, dos oficiais, e dos que vinham até nós dentre as nações que estão ao nosso redor, se punham à minha mesa, e o que se preparava para cada dia era um boi, e 6 ovelhas escolhidas, também preparavam aves para mim, e cada 10 dias todas as variedades de muito vinho, e nem por isso exigiu o pão do governador, porque a servidão deste povo era grave. Lembra-te de mim para o bem, ó meu Deus, e de tudo o que fiz a este povo. Sucedeu, pois, que, quando Sambalate, Tobias, e Gesem o árabe, e os demais de nossos inimigos, ouviram que eu tinha edificado o muro, e que não havia mais brecha nele, ainda que até aquele tempo não tinha posto as portas nas entradas, Sambalate e Gesem mandaram dizer, vem, e nos reunamos em alguma das aldeias no vale de Ono. Mas eles haviam pensado em fazer o mal a mim, e enviei-lhes mensageiros, dizendo, eu faço uma grande obra, por isso não posso descer, porque eu pararia a obra, para deixar, e ir me encontrar convosco, e mandaram a mesma mensagem a mim 4 vezes, e eu lhes respondi da mesma maneira. Então Sambalate enviou a mim seu servo pela 5ª vez, com uma carta aberta em sua mão, em que estava escrito, ouve-se falar entre as nações, e Gesem disse, que tu e os judeus pensais vos rebelar, e por isso tu edificas o muro, para que tu sejas o rei deles, conforme o que se diz, e que puseste profetas para que proclamem de ti em Jerusalém, dizendo, este é o rei em Judá. Assim o rei ouvirá conforme estas palavras. Vem, pois, agora, e nos reunamos. Porém eu mandei-lhes dizer, nada do que dizes aconteceu, mas sim és tu que inventas de tua própria mente, porque todos eles procuravam nos atemorizar, dizendo, as mãos deles se enfraquecerão da obra, e ela não será feita. Esforça, pois, minhas mãos, ó Deus. E quando eu vim à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, ele me disse, vamos juntos à casa de Deus dentro do templo, e cerremos as portas do templo, porque virão para te matar, sim, de noite virão para te matar. Porém eu disse, um homem como eu fugiria? E poderia alguém como eu entrar no templo para preservar sua vida? De maneira nenhuma entrarei. E percebi, e vi que Deus não tinha o enviado, mas sim que ele falou aquela profecia contra mim, porque Tobias e Sambalate haviam lhe subornado. Para isto ele foi subornado, para me atemorizar, a fim de que assim eu fizesse, e pecasse, para que tivessem alguma coisa para falarem mal de mim. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noádia, e dos outros profetas que procuravam me atemorizar. O muro foi terminado ao dia 25 do mês de Elul, em 52 dias. E foi que, quando todos os nossos inimigos ouviram, nações ao nosso redor temeram, e se abateram muito seus olhos, pois reconheceram que foi nosso Deus que fizera esta obra. Também naqueles dias muitas foram escritas de alguns dos nobres de Judá a Tobias, e as de Tobias vinham a eles, porque muitos em Judá haviam feito juramento com ele, porque ele era genro de Secanias, filho de Ara, e seu filho Joanã havia tomado a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também contavam diante de mim suas boas obras, e levavam a ele minhas palavras. E Tobias me enviava cartas para me atemorizar. Sucedeu, pois, que, quando o muro já havia sido edificado, e já tinha posto as portas, e sido estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, mandei o meu irmão Anani, e Ananias, chefe do palácio de Jerusalém, porque era um homem fiel e temente a Deus, mais que muitos, e disse-lhes, não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto ainda estiverem presentes, fechem as portas, e as trancai, e ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um em sua guarda, e cada um diante de sua casa. E a cidade era espaçosa e grande, porém pouca gente havia dentro dela, e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Então Deus pôs em meu coração que juntasse os nobres, os oficiais e o povo, para que fossem registrados pela ordem de suas genealogias, e achei o livro da genealogia dos que haviam subido antes, e achei nele escrito o seguinte, estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, dos que foram levados por Nabucodonosor rei de Babilônia, e que voltaram a Jerusalém e a Judá cada um à sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesuá, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mardoqueu, Bilsan, Misperete, Bigvai, Neum, Baaná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ara, 652. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesuá e de Joabe, 2818. Os filhos de Elão, 1254. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Binui, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgade, 2622. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2067. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Azum, 328. Os filhos de Bizai, 324. Os filhos de Arife, 112. Os filhos de Gibeon, 95. Os homens de Belém e de Netofá, 188. Os homens de Anatote, 128. Os
Os homens de Bet-Asmavete, 42. Os homens de Kiriat-Jearim, Sefiro e Beerote, 743. Os homens de Ramá e de Geba, 621. Os homens de Micmais, 122. Os homens de Betel e de Ai, 123. Os homens do outro Nebo, 52. Os filhos do outro Elão, 1254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, de Adide e Ono, 721. Os filhos de Senaar, 3930. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesuá, 973. Os filhos de Imer, 1052. Os filhos de Pazur, 1247. Os filhos de Arim, 1017. Os levitas, os filhos de Jesuá, de Cadmiel, dos filhos de Odeva, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138. Os servos do templo, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazeia, os filhos de Bezai, os filhos de Meonim, os filhos de Nefuzezim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Tamar, os filhos de Nesias, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete-Azebaim, os filhos de Amon, todos os servos do templo, e filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Tel-Melá, Tel-Arsa, Querube, Adom e Imer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais, nem sua linhagem, se eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. E dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, o qual tomara a mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, e chamou-se pelo nome delas. Estes buscaram seu registro de genealogias, porém não se achou. Por isso, como impuros, foram excluídos do sacerdócio. E o governador lhes disse que não comessem das coisas mais santas, até que houvesse sacerdote com Urim e Tumim. Toda esta congregação junta era 42.360, exceto seus servos e suas servas, que eram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras. Seus cavalos, 736, seus mulos, 245, os camelos, 435, os asnos, 6.720. E alguns dos chefes das famílias fizeram doações para a obra. O governador deu para o tesouro 1.000 dracmas de ouro, 50 bacias, e 530 vestes sacerdotais. E alguns dos chefes das famílias deram para o tesouro da obra 20.000 dracmas de ouro, e 2.200 libras de prata. E o que o resto do povo deu foi 20.000 dracmas de ouro, 2.000 libras de prata, e 67 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo, e todo Israel nas suas cidades. E quanto às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento incha de orgulho, mas o amor edifica. E se alguém acha saber alguma coisa, ainda nada conhece como se deve conhecer. Mas se alguém ama a Deus, o tal dele é conhecido. Portanto, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada no mundo, e que não há qualquer outro Deus, a não ser um. Porque, ainda que também haja alguns que se chamem deuses, seja no céu, seja na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há só um Deus, o Pai, do qual são todas as coisas, e nós para ele, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Mas não há em todos este conhecimento, porém alguns até agora comem com consciência do ídolo, como se fossem sacrificadas aos ídolos, e sendo sua consciência fraca, fica contaminada. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque seja o que comamos, nada temos demais, e seja o que não comamos, nada nos falta. Mas tomai cuidado para que esta vossa liberdade não seja de maneira alguma escândalo para os fracos. Porque se alguém vir a ti, que tens este conhecimento, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos. E por causa de teu conhecimento, perecerá assim o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu? Assim que, pecando contra os irmãos e ferindo sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Portanto, se a comida escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que eu não escandalize a meu irmão. O caminho do homem transgressor é problemático, porém a obra do puro é correta. É melhor morar num canto do terraço do que numa casa espaçosa com uma mulher briguenta. A alma do perverso deseja o mal, seu próximo não lhe agrada em seus olhos.